Jamais. Nos registros civis, de uma determinada data para frente, sim, mas a maioria não. Agora, Paulo, era muito comum, antigamente, aqui, com a vinda dos imigrantes, a pessoa chegar no porto, vieram muitos de navios, etc. Como é que é o seu nome? Vamos falar do meu para não acabar não coincidindo com algum sobrenome, aí o pessoal não gosta. Os avós que chegaram aqui, os bisavós falavam, Cremonese. Cremonese com 2 E's e um E. E na verdade era um Cremonese com E-S-I. Perfeito. Como é que faz para corrigir isso? Ou o consulado aceita um Cremonese com Z, com S e tal? A dúvida que não pode gerar no conjunto de documentos é que se trata da mesma pessoa ou não. Então, pequenas variações nos sobrenomes, duplicidade de letras, uma letra a mais, uma a menos, isso hoje existe na Itália uma circular dos pequenos erros. Então, a maioria, uma boa parte dos comunes italianos, eles aceitam pequenos erros nos documentos. Porém, alguns outros não. Aí é necessária a retificação. Então, nós aconselhamos, quando a pessoa fala, eu vou para a Itália fazer o processo sozinha. Perfeito, ela pode ir, mas nós sempre aconselhamos a verificar junto ao comune italiano se realmente ele aceita aqueles pequenos erros nos documentos. Agora, o trâmite total do processo, desde a hora que a pessoa junta os documentos, ou enfim, desde a hora que procura a sua empresa até ela receber o documento oficial, qual que é a média? Valor? Não, a média de tempo de demora. Depende. Vamos lá, porque existe consulados no Brasil que tem um prazo menor para alguns procedimentos e outros que tem o prazo maior, no caso São Paulo e Curitiba em especial, onde passa de 5, 10 anos para um procedimento para a pessoa que quer iniciar um processo. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte são consulados mais rápidos. Nesses consulados, a pessoa, do momento que ela contrata até a entrega do passaporte, entre 6 meses e 1 ano. Prazo limite. É um prazo razoável. Super bom, super interessante. 10 anos não vale nem a pena, pessoal. Em São Paulo e Curitiba hoje, quem faz um requerimento para obter a cidadania italiana via consulado, em São Paulo vai ser convocado para apresentar o jogo de documentos daqui 10 anos. Bom, e no final, qual é a vantagem que a pessoa tem, ou que tipo de procura você tem? A pessoa que simplesmente quer dizer, eu tenho dupla cidadania, ou essa intenção é meramente afetiva, ou seja, eu quero homenagear os meus avós, ou existem alguns interesses mais objetivos para a pessoa adquirir? Claro que tem as famílias que fazem esse resgate, né, das gerações, o resgate afetivo que você comentou. Outras famílias, mais os jovens praticamente, que a grande maioria dos meus clientes, o grande sonho é ter a dupla cidadania para 2 motivos em especial. O primeiro, poder morar legalmente em Londres, né? Esse, para mim, assim, dentro do que eu vejo do nossa gama de clientes, é o objetivo número 1. Poder morar legalmente em Londres ou em outro país da União Europeia, né? Outras cidades. E o segundo é ter passagem livre para os Estados Unidos e Japão. Não precisa? Os italianos não precisam? Nenhum cidadão da União Europeia precisa de visto, esse visto normal que o brasileiro está acostumado. Vai no consulado, passa numa entrevista, mostra quanto ganha, mostra que tem vínculos no país. Não, cidadão da União Europeia não tem essa burocracia, ela tem entrada livre nos Estados Unidos, Japão, México, Canadá. Porém, também tem a regra de permanência, não pode exceder os 90 dias. Mas a recepção no aeroporto já é diferente, porque tem lá, na imigração, americanos, europeus e outros. E no documento, depois de expedido, consta alguma coisa? Ou seja, consta que a pessoa adquiriu a cidadania italiana? A pessoa ela tem o passaporte europeu, então, na verdade, vem lá a cidade que ela nasceu, por exemplo, nascida em São Paulo ou em qualquer outra cidade, cidadania italiana, passaporte europeu comum. Marcelo? Não, por enquanto o pessoal Você está no Twitter? Não, você não está tô, no não. MSN. Não tô não. Tô mandando. Ele precisa passar, eu falo sempre, ele precisa passar por um programa que tem na Globo, que é interessante, chama Light to Me. É o Minta Pra Mim. Eu vi ele fechar a janela. Não estou não. Não tô aqui, ó. O que é esse ícone? Eu tava no Google Tradutor, não tem ícone, não.
Tá bom, ele estava no Google Tradutor procurando perguntas para o Paulo. Vamos lá. Não estava não. Vamos lá. Eu queria saber o seguinte. Eu tenho, por exemplo, é muito comum, principalmente, eu vi muito isso no caso de japoneses, né? Eu via muita gente, mulher, homem, assim, casar com japonês para poder ir para o Japão, para trabalhar, aquela coisa toda. Isso acontece também no caso da Europa, existe muito esse caso. E mais ainda, existe essa... Qual que é esse procedimento no caso para casados com cidadãos italianos ou... enfim, qualquer... Entendi. Aí é um processo de naturalização. Respondendo a sua pergunta se existe esse comércio, existe, algo ilegal, né, diga-se de passagem, não recomendamos, porque tanto quem compra quanto quem vende pode sofrer as sanções legais. E o processo de naturalização funciona assim. Uma brasileira casou com um italiano. Ela pode se naturalizar italiana 3 anos após o casamento, morando fora da Itália. Morando na Itália após 2 anos, e se tem filhos, tanto morando na Itália quanto fora da Itália, esse prazo cai pela metade, né, no caso, para ela requerer a naturalização. Mas morando, depois de casar com um italiano, ela ainda fica sujeita às regras de voltar a cada 3 meses? Não, porque aí para ela viver na Itália, por exemplo, ela pegaria um permesso. Ah, tá. Um tipo de visto para ela poder viver de acordo com a família, vive legalmente, pode trabalhar, tem o permesso de família, ela pode ficar tranquilamente na Itália. Se ela vai morar em outro país da União Europeia com um cidadão italiano, aí ela tem, por exemplo, na Inglaterra, em Londres, ela tem que fazer os procedimentos junto ao home office, para ela poder viver legal naquele país. Agora, você tá atuando nessa área há quanto tempo? Basicamente, cuidando desses processos, desde quando eu comecei com o meu processo, que foi em 2005. 2005, beleza. A pergunta que eu vou fazer, você já estava atuando na área. O governo italiano colocou alguma dificuldade, ou intensificou a dificuldade? A dificuldade já tem, dos brasileiros, depois do episódio envolvendo aquele prêmio Nobel da Paz, Cesare Battisti? Nenhum. O processo de cidadania italiana, ele é super simples, ele é super prático, existe apenas essa complexidade que eu citei anteriormente em relação à busca dos documentos na Itália, que isso é uma dificuldade do trabalho. Após essa etapa concluída, o processo ele é muito prático. Porém, nós, no Brasil, esbarramos nas burocracias consulares. Infelizmente, essa é a grande realidade. Só para esclarecer, eu falei prêmio Nobel da Paz e tal, mas trata-se de um cidadão considerado na Itália, um terrorista criminoso procurado na Itália, que refugiou-se no Brasil pedindo asilo político. Foi concedido pelo nosso governo e posteriormente não, ainda em discussão, com a última palavra sendo dada aí, vai ser dada pelo Supremo Tribunal Federal, se vai extraditar ou não o cidadão. Não cabe a mim aí julgar os seus atos, mas criou um impasse entre o governo do Brasil e da Itália, a ponto da Itália determinar aos seus consulados e ao embaixador que retornasse para a Itália, né? Não retornaram mesmo. Houve essa determinação, não houve? Eu desconheço essa informação, mas... houve depois voltar lá atrás? Eu na verdade não tomei conhecimento de nenhuma atitude mais assim, pesada, mais drástica em relação tanto ao governo italiano como brasileiro, quanto ao governo brasileiro quanto italiano, até porque 2011 é o ano da Itália, né, no Brasil, então vem acontecendo alguns eventos em relação a isso, então tá tudo muito, muito tranquilo na ligação entre os dois governos desses países. O Luciano Alves está aqui parabenizando você também. O Gomes está perguntando se o Lula melhorou tanto o nosso Brasil porque a sua mulher quis cidadania italiana. Eu não tinha essa informação. A mulher do Lula? A marida. Ela pediu cidadania. Nem sabia que a dona... Teve um justamente procurando essa informação. Teve um incidente dos passaportes diplomáticos para os filhos, etc. E eu ouvi também esse assunto, sobre essa notícia, na verdade, sobre a esposa do nosso ex-presidente. Mas, na verdade, ela é esposa de um ex-presidente, ela jamais
teria a necessidade de um passaporte europeu para poder ir e vir em qualquer outro país, né, da Europa ou do mundo, até por ser esposa de um ex-presidente. Ah, mas espera aí, mas teve aquele negócio que todos os... O Lula tem passaporte diplomático, ele, a Marisa, o passaporte filho diplomático dele... por força de lei federal é uma prerrogativa do ex-presidente da República. Agora, não se estende aos filhos e aos outros parentes. Aliás, eu acho extremamente correto, até a esposa do Lula, pelo fato de ter exercitado o cargo de primeira-dama, né, porque é cargo realmente, né, o termo não é esse, mas a primeira-dama do país é sempre presidente é uma entidade assistencial pertencente ao governo federal, que não me recordo a sigla agora, nem o nome, mas até por ter exercido esse cargo, eu acho justificado. Agora, para os filhos, etc., vai dar um passaporte diplomático, e para quê? Depois de terminar o mandato do presidente, eu não vejo necessidade. Não? Foi noticiado, inclusive, que haveria a devolução desses passaportes, né? Já deveriam ter devolvido, né, presidente? O senhor não, né? Os seus filhos já deveriam ter devolvido, a não ser que eles queiram fazer alguma coisa aí pela Suíça, por Luxemburgo, esses lugares assim, turísticos, né? Todo mundo viaja sempre, vai. Enfim. Oi! Ok. Legal. Cadê seu ponto eletrônico? Bate no vidro, meu ponto agora é o vidro. Vamos lá, 22 horas e 30 minutos, nós temos um rápido intervalo comercial, como você acabou de ouvir, nosso diretor. E daqui a pouco a gente volta com mais opinião livre para você, nosso convidado hoje, Paulo Padovani. Até já. Às 22 horas e 35 minutos, voltamos com o nosso Opinião Livre desta quarta-feira, 20 de abril de 2011. Antes do intervalo, a gente estava falando exatamente sobre o fato da cidadania italiana da ex-primeira-dama, a senhora Marisa Letícia Lula da Silva. Veio essa informação, eu estava caçando e tudo mais, e realmente ela tem cidadania desde 2006. Tá? Só para confirmar essa informação. Imagina ela fazendo uma ficha de um financiamento bancário, por exemplo. Nome: Marisa Letícia Lula da Silva, nacionalidade italiana. Vai ficar engraçado, Vai ficar engraçado. Segundo a explicação da própria dona Marisa, ela, né, declarou o seguinte, na época, ela declarou o seguinte: é só uma oportunidade no caso de eu precisar. Palavras da própria ex-primeira-dama. Então tá aí, era só essa informação que eu estava querendo confirmar desde 2006. Foi uma boa atitude dela, porque ela só deve precisar mesmo, né? Afinal, nós estamos num país na iminência de uma reviravolta política, a senhora pode ser exilada. Tem um monte de motivos para a senhora ter cidadania italiana. Aliás, o maior motivo que a senhora tem é ter acreditado que seu marido faria um bom governo, né? Tanto acreditou que foi tirar por qualquer coisa e escapa para a Itália. Vamos lá. O pessoal está querendo aqui saber o contato do Paulo Padovani. Então vamos lá, eu passei aí no chat www.paulopadovani.com.br. Tá aí no chat para vocês. Até o final do programa eu vou passar novamente. Vamos lá, Iris também acaba de entrar. Diz uma coisa, se a pessoa, esse processo pode ser feito direto lá na Itália? Sim, pode. A pessoa pegar um avião aqui e falar, olha, eu quero os documentos dos meus avós e tal. Aí onde que ela iria lá? Aí no caso ela não vai em consulado, né? Não. Na Itália o processo é um pouco diferente e bem mais rápido. Né? Então vamos falar da parte da Itália. Ela chegando com os documentos prontos na Itália, ela vai ter que fixar uma residência na Itália. Essa é uma exigência para a pessoa poder entrar com o pedido de reconhecimento de cidadania na Itália. Ela ser residente na Itália. É uma exigência. É uma grande dificuldade porque você chega como estrangeiro com um visto de turista, para você locar um imóvel, fazer os procedimentos ali, é muito complicado para quem vem de fora, sem nenhum acompanhamento, sem nenhum conhecimento do país onde vai chegar. Então começa por aí, ele teria essa dificuldade, mas ele pode. E aí ele vai entrar com o processo junto ao Comune italiano, ao qual ele fixou a residência. Leva o conjunto de documentos nos padrões, no formato exigido pelo Comune, e aí o processo corre normalmente.